falar sobre vantagens do sistema de gestão de cargos e salários, né? Vou falar um pouquinho sobre a nossa introdução, do nosso trabalho, quais são os objetivos do nosso trabalho. Pegando um pouco a parte de ontem, que os meninos apresentaram, plano de cargos e salários, o nosso trabalho vai apresentar quais são as vantagens de implantar o plano de cargos e salários dentro de uma organização. E os pontos de interrogação que nós queremos deixar para ser discorrido durante a apresentação seria mais vantagem para o funcionário a implantação do plano de cargos e salário, ou para a organização, ou seria de um modo geral? Boa noite. Eu vou falar sobre o objetivo apresentado e a importância, né, da implantação do cargo e salário. Ele caracteriza-se como a normatização e organização de trabalho, voltar diretamente da empresa para o funcionário. O modelo de cargos e salários também seria não um modelo único para elaboração e implantação do plano de cargos e salários na empresa. Por quê? Porque ele vai flexibilizar de acordo com cada empresa, a necessidade de cada empresa, quais são os funcionários, que área será voltada para esse cargo, né, e o funcionamento em si. No aspecto descritivo do perfil do cargo, será voltado para mapear ou denominar cada tipo de cargo. Se é aspecto físico, aquele seria, como diz na área da produção, o braçal, seria por competências, também o funcional e formação curricular. Seria, então, na verdade, diferenciar o cargo de acordo com a formação e a necessidade daquele serviço prestado para aquela atividade voltada para o cargo. Essa é uma citação do Renato, né, onde ele afirma essa importância do plano de cargos e salários. A política de administração de cargos e salários da empresa tem por objetivo reconhecer a capacitação profissional e o desempenho de seus funcionários, o desenvolvimento técnico profissional do funcionário e sua contribuição efetiva para os resultados da empresa. Serão os indicadores utilizados para esse reconhecimento. Então, está assim, voltado de acordo para a garantia do funcionário, a estabilidade do funcionário, voltado também assim, para o funcionamento da empresa. Tanto é com recursos, né, gastos, os custos. Pode falar. E o plano de cargos e salários estabelecerá aos colaboradores. Ele está voltado o quê? Para uma implantação funcional da empresa justa. Então, assim, como cada cargo ele vai ser diferenciado pelas suas tarefas e as suas atividades, vai ser, então, assim, na área da produção, aquele auxiliar de produção, todos eles vão ter o mesmo salário. Então, assim, está valorizando o funcionário, dando uma estabilidade para o funcionário. E, assim, de acordo com a cultura gerencial da empresa, ele vai ter mais comprometimento, tanto da equipe. Por quê? Porque é uma empresa que está voltada para essa implementação de plano de cargos e salários, ela vai estar dando uma estabilidade. Porque, assim, se você entra numa empresa onde um ganha um valor, o outro ganha um valor, e, assim, não tem esse comprometimento da empresa com o funcionário, será que o funcionário vai ter esse comprometimento com a empresa? Tem um ponto de relação também. Pode passar. As meninas vão dar continuidade. Eu vou estar falando sobre... Tem alguns indicadores fundamentais também para essa elaboração. Assim, a gente vai pensar no modo como ele é estabelecido e criado dentro da organização para cada organização. Por quê? Porque não é um plano de cargo único para várias organizações. Cada organização elabora o seu plano de cargo e salário de acordo com a necessidade da sua empresa, de acordo com a atividade voltada, o ramo que ela está trabalhando. Então, assim, um dos indicadores seria qual a estratégia que essa empresa adere, a posição relativa que ela está estabelecida no mercado, qual que é o objetivo dela para aqui 5 anos, 10 anos, qual que é a posição que ela quer estar no mercado. Os fatores também que irão determinar o crescimento dos salários, né, dentro da organização. E
quanto também quem vai tomar essa decisão, para assim, estabelecer cada valor a cada cargo, qual atividade voltada a cada cargo, qual o desempenho de cada função dentro da organização. Pode falar. Bom, eu vou estar falando sobre algumas vantagens. Claro que o ponto-chave do plano de cargos e salários é a motivação. E dentre eles, contribui para a consolidação da estrutura organizacional da empresa. O que seria um aspecto motivacional, né? Que vai determinar o quê? O desempenho do funcionário com suas tarefas dentro da organização. E o segundo ponto seria estabelecer uma hierarquia adequada e justa, visando a sua classificação. Seria, assim, hierarquizar a classe dos salários, né, dos cargos. E definir as principais atribuições e responsabilidade de cargo, medir a consistência interna do salário, que seria o equilíbrio, a igualdade interna, né, a igualdade do salário. E o mais importante que seria atrair e manter talentos necessários, diferenciados da empresa. Bom, dando continuidade, né, eu vou estar comentando sobre outras vantagens de se implantar um plano de cargos e salários, que seria estabelecer normas, né, padronizar as relações de trabalho entre a organização e os empregados, aliando-se às tendências atuais, que é na gestão de pessoas, lembrando que as pessoas são o capital intelectual das organizações, né, e vale lembrar que vale esse investimento. Reconhecer a possibilidade de melhoria de desempenho entre níveis desiguais dentro da organização e considerar que o programa tem potencialidade para valorizar a experiência profissional, incentivando as atitudes de compartilhar experiências, acolher os novatos e formar equipe. Dentro da implantação dos cargos e salários, uma das vantagens é entender que há acesso de informações dentro da organização e isso é um requisito básico para o desempenho. Outra vantagem é o acompanhamento. O acompanhamento ele é mais detalhado, respeitoso, valorizado. O funcionário ele se sente mais respeitado e isso cria oportunidade e cria transparência. Dentro da valorização, que é outra vantagem, dentro da empresa os funcionários eles se sentem melhores, valorizados, desde indo na hierarquia, desde a diretoria até aquele que a gente poderia chamar de um cargo bem simples ou mais humilde, né? Mas todos os trabalhos são dignos. E porque cada um tem uma função, dentro do seu conhecimento, um pesa mais a parte física, outro mais intelectual, a parte de conhecimento. Então, uma empresa ela tem que saber valorizar o seu funcionário como um todo, não só aquela questão de valorizar líderes, gerentes, chefe, a cúpula, mas ela tem que saber valorizar no geral, no total. Pode passar. Voltando aqui um pouco, queria enfatizar mais um pouco sobre as vantagens. Quais são as vantagens de quem faz o plano de cargos e salários e as consequências para quem não fizer, né? Como vantagem para quem faz um plano de cargos e salário, para um empresário, eu estava conversando ontem, aliás, com uma diretora de RH, e ela falou assim que há sim uma grande vantagem para as organizações de montar um plano de cargos e salários. Por quê?
Montando um cargo de salário, você vai poder mapear, visualizar melhor os processos da organização. Você pode ter uma equidade interna. O que é uma equidade interna? Como algumas das colegas já citaram, é a igualdade para todos salarial, vindo da hierarquia, né? A igualdade salarial dos profissionais, né? Sendo esses profissionais formados em suas categorias, nível superior, nível médio, enfim, até o nível operacional. Isso é uma das vantagens da montagem de planos de cargos e salários. Tem aquele que fala assim, tem uma citação que a gente fala, a palavra está escrita errada no slide, é o achômetro, né? Que muita gente fala assim, que indica um amigo para um cargo tal, mas um cargo que seja de um nível elevado, mas que este amigo não tem capacidade de exercer esse cargo, né? Então isso pode ter um prejuízo para a organização. A vantagem de montar um plano de cargo e salário é porque você não vai ter como indicar um amigo para exercer um cargo elevado, porque montando um cargo de salário vai ter que exercer o que está realmente descrito lá, que exercer a profissão realmente exigida no caso de um profissional que tenha mestrado, por exemplo. Uma pessoa que tem nível superior não poderá exercer só porque é seu amigo, tá? Isso é uma das vantagens de ter um cargo, montar um cargo de salário. E também, montar um cargo de salário, a empresa que monta um cargo de salário, ela segura, digamos, uma visão interna e externa do que pode estar acontecendo, do que pode estar mudando dentro da organização. E é uma segurança para a organização, porque ela teria fontes seguras, né, de estar realizando os seus objetivos, de estar cumprindo com suas metas, né, porque ter uma visão do que está acontecendo, né, porque o plano de cargo e salário é um guia para que você possa ter uma boa administração dentro da organização. E assim, para falar, a gente falou em vantagens, agora a gente vai falar de uma desvantagem, para quem não fizer o plano de cargo e salário. Uma empresa pode ser bem sucedida não fazendo um plano de cargos e salário? Pode. Mas uma empresa que não tem um plano de cargos e salário seria uma empresa que andaria no escuro. Ou seja, se você quando a gente anda no escuro, a gente não tem uma direção certa. Pode ser que você chegue ao seu alvo? Sim. Mas na maioria das vezes, não. Então, assim, isso dificultaria uma empresa que não tem um plano de cargo e salário, você adequar um profissional adequado para o cargo, você pagar o funcionário adequadamente, aquele valor devido para que isso pudesse acrescentar no valor da organização, no valor profissional, nos seus benefícios, né, no nome mesmo da organização. Então é isso aí. Esses são um pouco das vantagens e desvantagens do plano de cargo e salário, que as meninas falaram, a gente está enfatizando um pouco mais. Agora a colega Raquel vai falar sobre custo, né? Talvez vocês pensem assim, mas o que custo tem a ver com vantagem e desvantagem dentro da organização? Mas assim, a gente vê que pode ter um alto custo, mas é uma grande vantagem ter esse custo dentro da organização, para que possamos ter melhor benefício. Então, diante de tudo isso que foi falado, das vantagens e desvantagens, quanto custa um plano de cargos e salários? A princípio não tem como a princípio porque não tem como analisar, mensurar esse valor, por quê? Porque existem empresas de grande porte, médio porte, grande, médio e pequeno porte. Então, acontece o seguinte, é evidente que há empresas de maior porte, empresas nacionais, por exemplo, vai haver gasto com consultor, né, consultores externos, que é um custo muito alto, mas visando o quê? Visando lucratividade para a organização. Então, assim, para elaborar um plano de cargos e salários não é fácil, tem que haver um planejamento muito minucioso mesmo. Por quê? Porque tem as leis, né, tem empresas que regidas pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, né? E o que acontece? Na lei você não pode fugir daquela lei. Lá mesmo na lei fala, né, eu coloquei de promoção por merecimento e promoção por antiguidade. De que forma é essa promoção por merecimento? Por merecimento seria através da avaliação de desempenho que tem nas organizações hoje. Inclusive na empresa que eu trabalho tem
GCR, que é Gerenciamento de Competências e Resultados. Através desses resultados, né, que forem adquiridos de cada um, vai ver o desempenho de cada um.